De Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui no canal para fazermos mais um vídeo para o canal. Irmãos, o nosso assunto aqui é um assunto que diz respeito à nossa fé em Cristo Jesus. Aqui nós abordamos os temas que diz respeito às Escrituras Sagradas e à nossa fé genuína em Cristo. Trazemos aqui um assunto magnífico da nossa fé. O nosso assunto aqui não é pessoas, não é envolver pessoa, mas sim desconstruir aqueles argumentos que não se fundamentam na Escritura Sagrada. Irmãos, eu venho aqui fazer esse vídeo para falar o vídeo que eu fiz, o 197, foi falando sobre o que o irmão Salvador, ancião do Brás, falou domingo no culto, uma expressão que não está na Bíblia. Mas aí veio um irmão no comentário tentando me refutar. Aqui eu vou ler aqui o que ele escreveu. Procure no Google que em algum dicionário o sinônimo de extinguir significa excluir, anular, abolir, omitir, dissipar, banir, e mais um grande número de significados que querem dizer a mesma coisa. O irmão aí está muito desinformado sobre o significado das palavras. O irmão Salvador está correto. Por isso, quando formos fazer algum comentário a esse respeito, devemos primeiro conhecer o significado das palavras. Irmão, então, esse irmão veio nos comentários me refutar, dizendo que o irmão Salvador está certo nas palavras que ele falou, do crente perder o Espírito Santo, do Espírito Santo ser excluído. Só, meu querido, eu conheço muito bem a língua portuguesa. Só que quando Paulo, o apóstolo, escreveu esse texto de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, ele não tinha em mente a língua portuguesa, porque o Brasil não existia, né? A língua portuguesa não existia. Paulo tem em mente aqui não o português, mas a linguagem grega. E como os anciãos do Brás rejeita a teologia, porque se ele conhecesse a teologia, ele não tinha cometido esse erro grotesco. Agora, irmão, eu vou dar uma lida aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 até o 21. Irmão, até no texto aqui, não é o significado que o irmão Salvador deu. Vamos ver aqui, Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao 21. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço
os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que vos admoesteis aos insubmissos e consoleis os desanimados. Ampareis os fracos, sejais longânimo para com todos. Evitais que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus é convosco. Não apagueis o Espírito e não desprezei a profecia. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. Então, irmãos, o assunto aqui é a expressão, o irmão, por não conhecer em que língua o Novo Testamento foi escrita. Esse irmão que escreveu o comentário, quer achar o significado do que foi escrito em grego, porque grego é o idioma original em que o Novo Testamento foi escrito. Então o irmão quer achar o significado do que o irmão Salvador falou no idioma português. Só que ali a expressão é grega. Expressão grega é... Como é que diz o grego? O grego, a expressão extinguir, significa abafar, suprimir, silenciar e sufocar. A ideia é que a ilustração que o apóstolo Paulo faz do Espírito Santo é a mesma que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 3, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de língua de fogo, como língua de fogo. Então, a expressão aqui do Espírito Santo é de uma chama de fogo que está sendo abafada, que está sendo sufocada, que está sendo suprimida. Só que a expressão que o irmão Salvador falou não é a expressão que o apóstolo Paulo quis falar. É só ler o texto. O texto aqui de extinguir está relacionado em desprezar as profecias. Aí ele fala que nós temos que examinar todas as coisas, retende o bem. Querendo dizer, o que é profecia, o que é falsa profecia, nós devemos examinar e reter só o que vem de Deus, que é boa, o que é profecia. Então, meu querido, o irmão, por também não conhecer as expressões originais, as expressões que está nos manuscritos grego, como o irmão Salvador também não conhece, como eles têm a teologia como se fosse uma coisa nociva, né? Porque a teologia, eles interpretam até as raízes etimológicas da palavra, para a pessoa não falar a palavra errada, né? Diante do povo. Agora,
O aspecto do irmão Salvador foi colocar pânico, terror. Eles provocam muito terrorismo na cabeça do povo. Quando a pessoa sai da congregação, igual ele falou, que só para brilhar é dentro da igreja, dentro da congregação. Se for para outro lugar, então está em trevas. Então, colocando pânico, igual, tem até irmãs aqui, que veio aqui agradecer a mim, no particular, de ter confortado o coração dela. Entendeu? Então, eles transmitem pânico para o povo que está saindo da CCB. Eles não procuram saber a realidade. Então, irmão, a interpretação da Bíblia, ela está escrito no grego. O dicionário da língua portuguesa não tem como você pegar uma fala do apóstolo Paulo e levar para a língua portuguesa. Por quê? Porque ali Paulo está tendo em mente as expressões gregas. Agora, o irmão falou que eu não sei o significado. Esse significado, irmão, eu sei, irmãos. Aqui não se trata de uma redação da língua portuguesa, que você tem que pegar os conectivos no dicionário da língua portuguesa. Aqui é um ensino apostólico. Então, meu querido, é lamentável, absurdo, o irmão querer defender o irmão Salvador Bueno com dicionário da língua portuguesa. Porque as expressões que ele falou, excluir, extinguir, as expressões estão no grego. E no grego não dá a conotação da pessoa perder o Espírito Santo. Agora, é muito grave. Sabe por quê? Porque ele falou que é o Espírito Santo que revelou a palavra para ele. Agora, como é que o Espírito Santo vai dar interpretação de coisa errada? Irmão, como é que o Espírito Santo vai interpretar um texto errado? Nesse texto, irmão, uma pessoa que não dá conta de interpretar Tessalonicenses, do capítulo 5, do verso 19, que não dá conta, irmão, de explicar uma passagem dessa, qual era o contexto do pano de fundo, irmão, se ele não dá conta, não conhece a Bíblia, irmão, põe outro para atender o culto aí no Brás, irmão, atender o culto no Brás, o negócio é grave. Olha aqui, quem pega a Bíblia e fala o que ela não diz, eu vou mostrar aqui a sentença. É o próprio Senhor aqui que falou. Vamos ler Apocalipse 22, 18 e 19. Aqui não é eu que estou falando, aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus para aqueles que omite, que fala o que não está no texto bíblico. Olha aqui, ó. Apocalipse 22 e 18. Leia aqui comigo. Eu, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, testifico que se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escrito neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19.
Aqui fala se alguém tirar ou se alguém acrescentar qualquer coisa do que está na Bíblia, virão sobre ele as pragas que aqui está escrito neste livro. Então, para o irmão que veio me refutar, tadinho dele, querendo me refutar com o dicionário da língua portuguesa. Então, irmão, as expressões aqui do apóstolo Paulo não está. Pegue qualquer dicionário grego aí e veja esse texto que está igual ao que eu estou falando aqui. Quando eu faço um vídeo, eu faço ele fundamentado nas expressões originais. Como o Braz rejeita, né, o ensino teológico, então, aí praticou este erro. Ele inventou, como Salvador Bueno, inventou o que Paulo não quis dizer. E ele ainda tem coragem de falar que é o Espírito Santo que revelou a palavra para ele. Irmão, como é que o Espírito Santo vai revelar, vai dar uma interpretação de uma coisa que Paulo não quis dizer? Só para colocar pânico e terrorismo nas pessoas. Então, olha a expressão no grego. O que é que diz no grego aqui? O que significa extinguir, abafar, suprimir, silenciar, sufocar. Significa abafar a chama, suprimir, silenciar a ação do Espírito Santo. Silenciar, não tirar o Espírito Santo. Paulo nunca quis dizer o que o irmão Salvador falou domingo no Braz. Ele nunca quis dizer isso. Apenas o assunto ali está se referindo a desprezar a profecia, querendo dizer desprezar a atuação do Espírito Santo. Sufocar, abafar, suprimir, silenciar a voz do Espírito Santo. É isso que está no idioma grego. Não a pessoa perder o Espírito Santo. Os anciãos do Braz, tudo para eles é perder a graça. Eles banalizam a grande obra de salvação. Por qualquer coisa a pessoa está perdendo a graça, está caindo da graça, o Espírito Santo está abandonando ele. E o irmão e outro irmão vem colocar que eu estou falando mal da obra de Deus. Meu querido, o irmão precisa ler a Bíblia. Nenhuma igreja é chamada nas Escrituras de obra de Deus. A congregação, ela é uma instituição humana, que ela vem, ela foi fundada mesmo com seu nome, em 1927, né? Luís Franciscão escreveu uma carta dizendo que nenhuma igreja pode ser chamada de obra de Deus, porque a obra de Deus é Cristo. Lá em João capítulo 15, está escrito assim: toda vara que estiver ligada em mim, essa dá muito fruto, que sem mim nada podeis fazer. Então, a obra de Deus é Cristo. O que é que nós somos? Nós somos a ramificação desta obra. Por a congregação como obra de Deus, sabe o que é? Irmãos, é roubar, é usurpar
o lugar de Cristo. A congregação, ela é uma instituição cristã religiosa que tem o seu CPF aí, que identifica ela como uma instituição jurídica, né? Então ela foi criada com SNPJ, ela é uma instituição humana. Agora, o que a Irmandade carrega no coração, que é Cristo, aí é obra de Deus. A obra de Deus na Escritura nunca se refere a uma instituição, mas se refere a Cristo. É nós conectados nessa obra, que é Cristo, é nós que damos muito fruto. Inclusive eles falam, irmão, coleta para a obra de Deus. Coleta para construir templo, irmão. Para construir templo, para atender os necessitados, que são membros do corpo de Cristo. Porque a obra de Deus é só Cristo. Então, irmão, o irmão vem falar, a mim não fala mal, irmão. Irmão, nós estamos aqui em cima. Nós estamos vendo o culto. O que é? A palavra de Deus diz assim, quem preside, preside com cuidado. Agora, se eles que estão na presidência do Brás não têm cuidado no que fala, irmão, não é eu que vou passar pano quente em cima. A palavra de Deus fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, este assunto foi um erro muito grave do irmão Salvador falar uma coisa que Paulo não quis dizer. E esse assunto não se resolve com o dicionário da língua portuguesa. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então as expressões da carta está escrito na gramática grega, não na gramática portuguesa. Entendeu, irmão? O irmão podia dormir sem essa. Mas agora querer defender o irmão Salvador com dicionário da língua portuguesa, irmão, é muito feio, irmão. E é incongruente tentar um menino de 10 anos da Assembleia ou da Presbiteriana que está na escola dominical interpreta melhor esse texto do que o irmão Salvador, irmão. Agora, fica feio, porque ele está atendendo o culto. Não é só para a Irmandade que está no Brás, para o mundo inteiro. E o interessante, eles erram, mas eles não pedem perdão. Não pedem perdão. Por quê, irmão? São homens soberbos, prepotentes. Só pede perdão quem é humilde. Diz a palavra de Deus que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Fiquem com Deus, ósculo santo no vosso coração.